Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo esse pequeno videozinho para passar algumas orientações sobre uma atividade que eu estou postando no Google Sala de Aula para vocês, para ser desenvolvida no mês de maio. Então, passar algumas orientações aqui. Vamos lá. A atividade chama análise setorial. Independentemente do tipo de profissão ou segmento que você vai trabalhar ou pretende entrar no mercado, você é importante, né, de uma maneira assim mais coerente, que você faça uma análise setorial daquele ambiente que você pretende trabalhar ou entrar no mercado. E isso a gente dá o nome de pesquisa multissetorial ou pesquisa setorial ou mesmo uma pesquisa de mercado. Então, às vezes a empresa, ela, como eu disse, ela vai entrar no mercado, ela faz uma pesquisa de mercado para entender melhor quais são os aspectos, quais são os fatores que influenciam esse segmento. Às vezes a empresa já está no mercado, né? E ela quer fazer um investimento, ou ela está passando por dificuldades, e ela também faz uma pesquisa de mercado para entender o que está acontecendo, se é problemas na empresa, ou se o número de concorrentes aumentou, por exemplo, ou se houve mudança no perfil de comportamento do consumidor. Então, existem várias nuances que influenciam a importância dessa questão de pesquisa de mercado ou análise setorial. Bom, não vou me demandar muito tempo nessa questão aqui, não, de teoria. Não é difícil entender isso, né? Não é difícil entender isso. Eu separei alguns materiais, eu fiz uma pesquisa na internet, separei alguns materiais, separei alguns artigos científicos, algumas matérias, separei algumas dissertações de mestrado e postei aí para que vocês tenham, a título de exemplo, né, um material base, né, para dar uma olhada, passar o olho, dar uma lida, dar uma estudada, falar assim, nossa, o que é análise setorial? Para que serve a análise setorial? Quais são as características e vantagens e desvantagens da análise setorial? Então eu já passei um material aí para vocês base, para vocês terem aí como se inteirar de o que é isso, para que serve isso e tudo mais. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto é desenvolver o trabalho em si. Né? Então o primeiro ponto é se inteirar, porque você tem que saber falar muito bem sobre isso. Então saber isso que eu acabei de explicar. O segundo ponto é colocar em prática, né? E aí é uma outra explicação. Então, quem que vai fazer o trabalho? Professor, o trabalho é individual? Não, o trabalho não é individual. Professor, o trabalho é em grupo? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Eu não vou separar o trabalho em grupo como sendo assim o trabalho em pequenos grupos de pessoas. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Mas eu vou deixar isso por conta de vocês. De vocês. De que maneira? Professor, onde que eu vou fazer o trabalho? Eu vou fazer o trabalho na cidade que eu moro? Eu vou fazer o trabalho em Goiatuba? Vou fazer o trabalho em Vicentinópolis, em Morrinhos, em Tubiara? Vocês vão fazer o trabalho, na verdade, na região sul de Goiás. Então, o objetivo do trabalho é fazer na mesorregião. Na mesorregião. E, como eu disse, a mesorregião sul de Goiás. Dentro da mesorregião, nós temos as micro-regiões. Por exemplo, as nossas cidades aqui vizinhas, aqui, elas ficam dentro da micro-região, que é conhecida como micro-região do Meia Ponte. Né? Mas para nós termos uma pesquisa mais interessante, mais validada, mais coerente, eu estava analisando, já tem umas 2 semanas que eu venho vendo como é que eu vou fazer o trabalho, a proposta, e eu estou colocando para fazer na região sul de Goiás, ou seja, na mesorregião sul de Goiás. Existem vários sites que dão para vocês qual é a mesorregião sul de Goiás, quais são as micro-regiões, quais são os municípios dessa região. Né? Isso não é problema encontrar. Aproximadamente 80 municípios fazem parte da região sul-goiana. 80 municípios. Lógico que nós temos aí municípios com 2.000 habitantes e nós temos município aí com quase 200.000 habitantes.
né? A grande maioria dos municípios são todos municípios muito pequenininhos, certo? Então esse é um ponto. Então vocês vão ter que fazer um levantamento disso aí, né? Nossa, quais são os municípios? Qual que é o tamanho aproximado dos municípios? Então esse é o trabalho. Então assim, eu vou fazer a análise setorial no segmento de sorveteria. Eu vou fazer o análise setorial no segmento de varejo de confecção. Eu vou fazer a análise setorial no segmento de dentista. Eu vou fazer a análise setorial no segmento de contadores. Não, vocês vão fazer a análise setorial no segmento da profissão de vocês. Né? Então, assim, eu vou fazer análise setorial no segmento de engenharia civil. Eu vou fazer análise setorial no segmento de fisioterapia. Eu vou fazer análise setorial no segmento de administração. Eu vou fazer análise setorial no segmento de agronomia. Por que fazer já na área de vocês? Vocês estão no final do curso e um dos objetivos que nós podemos colher com o bom desenvolvimento desse trabalho é que vocês tenham em mãos dados reais e atuais de como é que está o mercado de trabalho do qual vocês vão participar, né? Então esse é um dos principais objetivos dessa atividade. A gente ter uma análise setorial atual do segmento de trabalho de vocês, né? Então é por aí, certo? Depois, depende de como ficar o trabalho e tudo mais, conforme vocês tiverem uma qualidade de dados desse trabalho, eu fazer a proposta por um aluno ou outro que teve melhor desempenho ou teve maior participação no trabalho, de a gente, às vezes, desdobrar esse trabalho e possivelmente isso virar um artigo científico, por exemplo, com a minha ajuda. Né? Então, isso é uma coisa que a gente pode, às vezes, acontecer no futuro próximo aí. Então, voltando para o trabalho, é isso aí. Última dica, que depois eu ainda vou gravar algum outro vídeo para vocês, dando algumas orientações. Então, primeira dica, pessoal, o trabalho é para a sala inteira. Então, as turmas têm aí mais de 20 alunos, certo? Pela análise que eu fiz, às vezes vai ter situação que um aluno faz várias cidades, vai ter cidade que vai ter que ficar 2 alunos fazendo ela. Então, a primeira sugestão que eu dou para vocês, para essa primeira semana de maio, é que tenham já 2 metas, na minha opinião. Vocês têm 5 semanas para fazer o trabalho. Vocês têm 5 semanas para fazer o trabalho. Minha opinião sobre a primeira meta para a primeira semana é se inteirar do material que foi passado, e vocês vão ter que se reunir. Então, vocês vão ter que se organizar, se reunir, bater um papo, às vezes a turma escolher um gerente ou um líder que possa condicionar os trabalhos. É importante, isso não é errado, é importante. Então assim, não, nós temos aqui um grupo de 20 pessoas, 25 pessoas. O fulano vai ser nosso líder para orientar nossas ações. Porque senão, se não tem, às vezes, uma pessoa que direciona, que olha de maneira macro, as coisas podem se perder. Pode ser 1 ou 2. Então, vocês têm que se organizar. Como eu disse, vocês podem ter várias equipes dentro do próprio trabalho? Vocês podem, mas vocês têm que decidir isso entre vocês. Então, se interem do trabalho, se interem da região, da mesorregião, região sul de Goiás, se interem mais ou menos dos municípios. Eu já fiz isso, eu tive que fazer esse trabalho, né, ter uma noção de quantos municípios são, qual que é o tamanho dos municípios. É só jogar no Excel, eu pelo menos fiz isso. Né? Isso você consegue dados na internet de maneira muito fácil, gente. Né? Mesmo o IBGE. Qual que é o tamanho desses municípios? Dá uma separada e tal, e aí vai. Então, eu penso que isso seria a primeira meta para a primeira semana. E aí depois, uma segunda reunião, ou terceira, vocês têm que decidir como é que vocês vão fazer para fazer essa coleta de dados. Né? Então, no meu próximo vídeo, eu vou fazer sobre orientações de sugestões de como é que vocês podem fazer a coleta de dados.
A priori é isso. Se interem e confabulem sobre essas orientações que eu fiz, né? Mãos à obra. Eu não tenho certeza certinho da nota, mas o trabalho deve valer 2 pontos. Eu ainda estou vendo como é que eu vou fazer para corrigir isso ou mensurar isso. E para finalizar, eu queria fazer um alerta para é uma coisa que sempre acontece quando o trabalho é feito em grupos grandes. A pessoa fiquem à vontade, todos nós somos adultos, então assim, por exemplo, vamos supor que os alunos são as letras do alfabeto. Aí a letra A chega e me fala, professor, que a letra J não trabalhou, não fez nada. Pessoal, e o responsável pelo trabalho, qualquer pessoa que chegar e falar assim, ó, fulano, a letra J não trabalhou, não está ajudando. Eu não vou perder tempo com isso. Eu vou entrar em contato com a letra J e falar assim, olha, eu vou zerar a nota do seu trabalho porque estou sendo comunicado que você não está fazendo nada do trabalho. Para mim, é uma situação simples. Então, vocês resolvam isso entre vocês. Então, por exemplo, que a letra J não está fazendo nada. Mas deixa desse jeito. Então, você está carregando uma letra J que não está trabalhando em nada, não está contribuindo com nada, e você está fazendo isso conscientemente. Então, não venha reclamar para mim. Se venha reclamar para mim, eu vou perguntar para a letra J. Letra J, eu vou zerar seu trabalho porque foi comunicado que você não está ajudando. Que não é assim, que não sei o quê. Não é problema meu. Então resolvam entre vocês. Ok? Isso tem a ver com administração. Isso não é à toa. Essas coisas que eu estou passando para vocês têm a ver com várias habilidades que envolvem a questão de trabalho em equipe, né? de delegação de tarefa, de reunião e de emissão de atingimento de meta, de liderança, de motivação, né? De participação, de responsabilidade. Então envolve várias coisas que são fundamentais para o mercado de trabalho e para a questão do administrador. Né? Então tenham isso de maneira clara. Eu não vou estressar por causa disso. Avisou que o colega não está trabalhando, eu vou só comunicar a ele. Olha, foi me avisado que você não está trabalhando. Para mim, sua nota é 0. Eu ainda vou decidir como é que eu vou pontuar esse trabalho. Então, por exemplo, com certeza vocês vão ter um trabalho redigido na mão para me entregar. Com certeza, esse é um produto do trabalho. Com certeza. Provavelmente, a gente deve fazer ou uma mesa redonda, de vocês explicarem o trabalho, ou a gente faz um vídeo, ou uma coisa nesse sentido. Então, eu estou decidindo isso, aviso vocês o mais rápido possível. Tá ok? Abraços, até a próxima. E como eu disse, um bom mês de maio pra gente, né? E vamos lá. Até mais.